Muito bem, então eu vou fazer ele. Esse vídeo de hoje vai ser assim bem improvisado mesmo. Eu estou como sempre, com as anotações aqui e vou consultar ela porque eu não quero esquecer de nada. E nós vamos conversar a respeito do seguinte: você já deve ter ouvido falar em a Greta Thunberg, aquela garotinha lá da Suécia, da Dinamarca, algum canto por aí que anda se auto-intitulando ativista ambiental. Você já deve ter ouvido falar do presidente da França, o tal de Manuel Macron. Esse Manuel Macron, ele se coloca como o grande protetor, preocupado com a Amazônia. E também tem aquele cara lá dos Estados Unidos, que talvez você também já tenha escutado o nome dele, o tal de Leonardo DiCaprio. Ele também se coloca na posição, na condição de protetor da Amazônia. Em resumo, esses três caras, a tal de Greta Thunberg, o tal de Macron, Manuel Macron e Leonardo DiCaprio, eles costumam dizer por aí em diversos locais que eles estão excessivamente preocupados com a Amazônia, porque Bolsonaro quer destruir a Amazônia, quer ir tocar fogo na Amazônia. E aí de repente você fica assim com aquela porra, mano, como é que pode isso, cara? O sujeito, ele mora lá do outro lado do planeta, do outro lado do oceano, e ele está preocupado com a Amazônia aqui. Será que é verdade isso, cara? Você acredita mesmo que esses bichos estão preocupados com a Amazônia? Então, para a gente entender bem se eles estão preocupados com a tal da Amazônia, a floresta lá, a gente precisa compreender um pouco o seguinte: você já se perguntou por que esses caras eles não estão preocupados com as florestas, com as matas lá da Europa? Hã? Já se fez essa pergunta? E mais importante ainda, você já se perguntou se lá na Europa tem florestas para o cara se preocupar? Porque raciocínio é o seguinte: você já viu esses caras preocupados aqui no Brasil com a nossa segurança? Eu nunca vi. Vocês já viram esses caras preocupados aqui no Brasil com a infraestrutura do nosso país? Eu nunca vi. Por que de repente esses caras têm tanto interesse assim com a Amazônia? Estou preocupado porque a Amazônia, porque Bolsonaro vai destruir. Por quê? Porque basicamente é o seguinte, meu caro. Se você pudesse voltar um século atrás, lá em 1921, você ia encontrar a Europa ali se recuperando dos estragos da Primeira Guerra Mundial. E o que é que uma guerra, entre outras coisas, ela costuma fazer? Uma guerra, ela costuma sugar muitos recursos do meio ambiente. Você precisa fabricar em grande escala avião, tanques de guerra, caminhões, armas, uma série de coisas. Tudo isso depende de quê? Depende de ferro, depende de aço. Você precisa abastecer essas máquinas, esses aviões, esses caminhões, esses tanques de guerra. Você precisa de querosene, você precisa de gasolina, você precisa de diesel. E você vai buscar tudo isso onde? Você vai buscar onde ferro para construir todas essas máquinas? Você vai buscar onde combustível para abastecer todos esses equipamentos? Lá na natureza, lá no meio ambiente. E aí você pega o histórico da Europa.
A Europa, ela sempre, ao longo dos séculos, ela sempre esteve mergulhada em guerra. E a guerra, ela pede, ela cobra um passivo ambiental muito forte, cara, para poder se manter, para poder se sustentar. Aí, em 1918, acaba a Primeira Guerra Mundial, que já foi uma coisa assim absurda. Só que 20 anos depois começa a Segunda Guerra Mundial, que ainda foi maior em tudo, em todos os números, consumiu recursos, consumiu isso, consumiu aquilo, precisou disso, precisou daquilo, lá na Europa. E agora, para você manter essa máquina funcionando, você precisou de ir lá no meio ambiente buscar tudo isso. E mais do que isso, para que você pudesse sustentar tudo isso, você precisa de fábricas, você precisa de indústrias. E essas fábricas e essas indústrias, elas precisam de quê para se manterem de pé, em funcionamento? Elas precisam de água, mas muita água, cara. Então, veja, onde é que esses caras eles vão arranjar tudo isso? Combustível para abastecer avião, tanques e etc. Onde é que eles vão arranjar água para poder manter fábricas e outros em funcionamento? Onde é que eles vão arranjar aço, ferro e tudo isso para fabricar todos esses equipamentos? Tudo na natureza. Madeiras para poder construir fábricas, casas que foram destruídas na guerra e uma série de coisas. Onde é que eles vão arranjar tudo isso? Na natureza. Por esse motivo, então, a Europa, ela praticamente, ela não tem nada em termos de meio ambiente. Praticamente nada. Em comparação com o nosso país, eles não têm praticamente nada. Só que esses caras que eu acabei de citar aqui, o tal de Manuel Lacron, Leonardo DiCaprio, aquela guria lá, a tal da Greta Thunberg. Então, e outros, tem outros, eu citei esses três principais, mas tem muitos e muitos outros por aí. Então, basicamente, o que eles fazem é o seguinte: eles gostam de se aproveitar dessa questão da Amazônia para se colocarem como protetores, como os caras que estão preocupados, que, sei lá, que, porra, o que é que vai acontecer porque Bolsonaro, segundo a narrativa deles, vai destruir a Amazônia. Então eles gostam de se colocar nessa posição para vender um marketing, para vender uma imagem de que está preocupado, que eu sou ambientalista, que eu sou ativista, que eu estou preocupado com árvore, eu estou preocupado com o urso polar lá da Amazônia, eu estou preocupado com o condor da Amazônia, com a girafa, com o rinoceronte, com o leão marinho da Amazônia, enfim. Mas é tudo marketing, é tudo imagem, é tudo propaganda. Na real mesmo, esses caras, eles não estão nem aí com a Amazônia, mas nem um pouco preocupados. Basta lhe dizer que nenhum desses caras praticamente nunca foram lá na Amazônia ver ao vivo, ver de perto o que é a Amazônia, o que é que tem lá, o que é que não tem, o que é que falta, o que é que acontece, o que é de real. É verdadeiro mesmo essa história de que está tudo sendo destruído lá, que está tudo pegando fogo? Eles nunca foram lá ver. Nunca, jamais. E nem pretendem ir. O que eles querem é marketing, é ficar ali fazendo esse comercial, essa propaganda, vendendo essa imagem, vendendo isso, porque isso daí rende lucros altíssimos para eles. Eles vendem por aí a imagem de bom mocinho, de ativista, que eu estou preocupado com o futuro, com o meio ambiente, que eu estou preocupado com não sei o que lá, preocupado com a água, preocupado com isso, preocupado com aquilo. Se eles estivessem realmente preocupados com a questão do meio ambiente, eles iriam fazer documentários, eles iam mostrar a realidade lá da Europa. Porque a Europa, eu repito, ela praticamente não tem nada, praticamente nada em termos de meio ambiente. Até uns 20 e poucos anos atrás, para você ter uma ideia, ainda estavam acontecendo algumas guerras lá na Europa. E essas guerras estavam consumindo o meio ambiente. Você acha que eles vão mostrar isso? Você acha que eles vão
deixar isso às claras para o público? É evidente que não. É lógico que não. A grande sacada, a grande jogada desses caras é fazer pose de preocupadinho com o meio ambiente. Só isso. Porque isso vai render dinheiro, vai render prêmios, vai render não sei o que lá, vai render votos, como no caso do tal do Lagron, porque ele é político, e assim por diante. Vai render a moldura de bom mocinho, de boa mocinha, porque eu estou muito preocupado, enfim, só isso. Não estão, de fato, preocupados com a Amazônia, com o meio ambiente, de um modo geral. Maior prova disso é o que eu acabei de citar. Eles nunca foram lá, nunca irão, nunca vão saber o que é que tem ou o que é que não tem lá na Amazônia. Pura e simplesmente isso. Correto? Então, respondendo a pergunta que eu fiz lá no começo do vídeo, esses caras estão preocupados com a Amazônia? Resposta é não. Zero preocupação. Certo? Vídeo de hoje concluído. Foi assim meio no improviso, meio assim, enfim. Mas foi o vídeo de hoje, tá bom? Faça a gentileza, dê o seu gostei. Se eu gostei, ajuda um monte. Se puder, se inscreva também, porque quando você se inscreve, ajuda um monte. Enfim, todo o apoio, toda a força, toda a moral que você puder dar é sempre muito bem-vindos, tá bom? Muito obrigado. Hoje é quarta-feira, estamos no meio da semana. Até o nosso próximo encontro, até o nosso próximo vídeo.